Olá, eu sou Fernanda Cunha e aqui com o vídeo da série Conversa Aberta com a arte educadora Lara Lima, professora da educação básica do ensino da rede estadual e municipal em Goiás. É licenciada em artes visuais, em pedagogia e quase formada no curso em História. Possui várias especializações, seus estudos se concentram pela UFG e UEG. Sua experiência em arte educativa de inserção da cultura digital juvenil para dentro da sala de aula não se centra em show pirotécnico, mas pelo imaginário das crianças em suas expressões estéticas críticas. Em contraponto a muitas instituições, a pandemia deixa as escolas que Lara atua paradas por alguns dias apenas. A reação é imediata, entrar em contato com os alunos. Profundo trabalho de mobilização. Enfrenta o desafio de colocar a primeira escola de artes na cidade de Aparecida de Goiânia, iniciando a primeira turma em tempos de pandemia, logo no início de 2019. Confira nas palavras de Lara Lima. Esse foi um processo árduo, complexo. De dia, a escola de arte rolando e como dar aula de cursos livres de pintura, moda. Eu estava dando aula de cursos de desenho de moda, pintura em tela, desenho para criança, iniciação ao desenho para crianças de 8 anos. Nós tínhamos cursos de dança, cursos de fotografia, de cinema e tudo isso adaptado para o WhatsApp. E nós tínhamos um alunado de pessoas mais idosas também. Aulas aconteciam de diferentes formas pelo WhatsApp, por ligações no WhatsApp. Muito aprendizado, muitas descobertas. Eu nunca tinha feito uma videoaula de pintura. É instaurado um processo, em total processo de desconhecimento no desafio de uma escola pública na cidade de Aparecida de Goiânia. Nós sabemos que tem ali muitos desafios a serem vencidos. Muitos alunos não tinham acesso à internet. Como o trabalho na periferia, alunos de bairros de assentamento, alunos trabalhadores que buscavam atender os alunos da melhor maneira possível. Veja bem, Lara enfrentou a distribuição de 40 livros apenas 40 livros para todo o alunado noturno e matutino, ao transformar estes livros em partes através de arquivos PDFs, e os alunos, sem internet e sem celular, começaram a preparar material impresso para estes alunos. Depois, adaptaram lista de atividades para o perfil de cada aluno. Os docentes ligavam para os alunos, com os alunos dos mais diferentes estados que voltaram para suas cidades, claro, em razão da pandemia, e estes alunos foram atendidos por diferentes meios. Muito esforço, muita dedicação, muita inventividade pedagógica. Lara comenta que alguns alunos sumiram. Veja em suas palavras, então, nós começamos a caça ao tesouro. E neste processo de transformar a escola de arte, vem a pandemia. Então, repensamos a escola. Em junho de 2019, pensaram novos formatos, criando e abrindo novos cursos. Observe o que Lara nos conta. Pela precariedade na escola de artes, nossa preocupação era os professores chegarem até os alunos e não os alunos chegarem até os professores. Assim, em agosto, iniciamos os cursos de artes pela EAD. Somente a Lara iniciou 4 cursos. Confira os cursos. Uma viagem pela arte e o imaginário, para alunos de 8 a 12 anos, mas também recebe alunos mais velhos, acabando então por abrir 2 turmas. Desenho com lápis de cor para crianças, curso de iniciação à pintura em tela para acima de 14 anos, curso de desenho de moda, croquis, de moda à figura humana, introdução ao desenho de moda. O número de inscritos foi enorme, com turmas de 60 alunos, com os pés no chão presente. E olhar para o futuro, Lara diverte. O aluno que nós tínhamos em março não é o aluno que nós chegamos em agosto. E eu acho que não vai ser o aluno que nós vamos ter em 2021. Mesmo as crianças de 8 anos entenderam as ferramentas, o WhatsApp, que é para ajudar a aprender. Lara exclama que ficou bem impactada, que a educação não dá para voltar ao que era antes. O curso livre na pandemia foi uma válvula de escape. Ele foi o momento dele, um momento bom.
Não é que nós temos que virar youtubers, mas nós temos que ir até lá assistir o que esses alunos assistem. Eles estão ensinando estes alunos. Não é aprender a ferramenta, é usar essa ferramenta ao seu favor. Em um semestre, Lara teve mais ou menos, somente em seu WhatsApp, 600 alunos, ficando com atendimento docente quase que 24 horas por dia, 7 dias da semana. Quando verdadeiramente não se quer parar, ir é um processo desafiador de superação. Lara menciona sobre políticas simples de união entre os dirigentes políticos para bem maior. E claro, a democratização da internet, o acesso a conteúdos pela TV, o quanto poderia ter ajudado professores e alunos a atravessar este momento. Lara é uma professora. Já pensou se Lara fosse a secretária da educação em sua cidade? Lara pisa no acelerador para potencializar o ensino, abrindo novos cursos em tempos de pandemia, enquanto tantas e tantos desaceleram a aprendizagem ou ainda buscam enfrentar uma pandemia pelo ensino presencial às nuvens da chamada biossegurança. Lara aceitou o desafio, experienciou a superação. Para Lara, superação é acontecimento de experiência magnífica. Ouvir Lara é reaprender muito. Vamos lá? Lara, minha querida, que prazer estar aqui contigo, né? Você é uma pessoa muito especial, né? Esse momento que eu tenho vivido, tempos de pandemia, tempos difíceis para todos, mas esses vídeos têm promovido encontros muito significativos para mim, sabe? Você é um marco no meu período, na minha chegada em Goiás, né? Em Goiânia, e eu tive o rico prazer de ter tido você, a minha primeira orientanda na graduação, não é? E foi uma experiência singular, muito rica. Você é uma pessoa muito intensa, né? Sempre de imersões profundas, vai até o fundo, busca, inquieta, uma sede de saber, de conhecer, de buscar, de experienciar. Então, que delícia poder estar aqui contigo, trocando essa conversa. É um momento para mim de muita emoção, de muito carinho, né? Porque, por tudo, né? E ver ali, depois de tantos anos, eu acho que tem quase 12 anos isso, né, Lara? E talvez, não é 12 anos? Então é muita... Mais ou menos. É muito, e quase isso, talvez, quase chegando nos 12 anos. E aí, eu queria pedir para você se apresentar. Quem é Lara? Não é? Para quem estiver aqui conferindo a nossa conversa. Quem é Lara para você? Nos conte, por favor, minha querida. Fernanda, é um enorme prazer estar com essa conversa com você, porque eu tenho você como um presente que Deus me deu no final da graduação. Bem, eu já entrei, né, na graduação um pouco tardia, porque eu vim de uma... eu trabalhava com moda aqui em Goiânia, trabalhava como design, gerente de moda, e não tinha graduação. O que eu tinha aprendido foi no chão de fábrica e cursos no Senac, técnicos, né? Então, e quando eu pensei, por problemas até mesmo de saúde, voltei, fui para a universidade. E ali foi muito bom. Então, a licenciatura me deu, assim, muitas experiências. E aí, no final dessa graduação, e eu fiz alguns estágios no ensino à distância, né, lá da universidade. Trabalhei no início dos cursos à distância, e no final da graduação você chega, né, no curso, chegando, né, como um presente, e foi minha orientadora. E foi um percurso maravilhoso, unir a licenciatura, a tecnologia, e aí nós fizemos você me orientou, e assim, eu
sedenta, né, para tentar entender tudo aquilo, de inserir a cultura digital do aluno dentro das aulas de arte. Então, essa foi assim, foi muito, me marcou profundamente. E me marcou como a minha vida como professora. E nesses, como você falou, né, já são 12 anos, como passou rápido esses 12 anos. E, e de lá para cá foram muitas experiências de construção. E eu fiz, então, trabalhei, né, sou professora da rede estadual aqui de Goiás e também sou professora da rede municipal de Aparecida de Goiânia. E foram muitos desafios, né, enfrentados e desde iniciar, colocar um diário de um professor no Excel, que foi um desafio, e depois transferir, quando começou o pedagógico da escola, né, ir para as plataformas como o CIAP hoje, outros, o Estado, a Prefeitura, todas usam diários digitais, tudo isso foi trabalhado, a gente foi meio que pioneira dentro das escolas. Então, quando veio agora a pandemia, e eu trabalho nessa escola estadual, a mesma escola já há 12 anos, então foi um desafio enorme, transpor esse ensino presencial para esse outro modelo meio monitorado, um hibridismo total, né, e também com alunos que não tinham acesso e também não tinham uso da tecnologia para a educação. E no meio desse desafio todo, né, Fernanda, que o desafio foi pouco, na escola... E na escola, nem Aparecida de Goiânia, nós estávamos já no processo de abrir a primeira escola de arte da cidade. Foi um desafio que a prefeitura tinha nos colocado o ano passado, e esse ano nós iniciamos as primeiras turmas de aulas, e em fevereiro e março nós chegamos aí, deparamos com a pandemia. Então, assim, foi bem desafiador, seria a palavra, né? Bem desafiador. E em relação, assim, à formação, né, de lá para cá, desde a graduação, eu fiz várias pós, terminei, fiz pedagogia, fiz história, porque eu dou muita aula de história no estado, por essa dificuldade que nós temos de aulas de arte dentro da grade curricular, todo esse problema que nós temos enfrentado nesses últimos 10 anos, né, que ganhos e perdas. Então, e aí a gente acaba tendo que completar a carga horária, e aí eu acabei migrando um pouco para a história, para completar a carga horária. E aí eu acabei voltando para a universidade, olha lá, para melhorar. E aí a gente está aqui nessa conversa boa. Interessante, né, Lara? Porque nosso encontro, você ali na Faculdade de Artes Visuais, né? Você fez licenciatura em Artes Visuais. E, isso. Quer dizer, o problema que nós temos com as artes na educação básica, né? Que luta para manter o que tão importante é para a formação humana, né? E Lara, você está falando de quase 12 anos atrás, que ali você já tinha o enfrentamento com as tecnologias como intermediadoras do processo de ensino-aprendizagem. Estou vendo que até nas questões, claro, eu vou chamar aqui administrativas, mas é no âmbito pedagógico, que notas, Excel, tabela, né? Sistema. E nós temos aí um processo muito complexo da tecnofobia pedagógica, histórica, né? No que tange a questão da tecnofobia pedagógica no meio digital, porque nós encontramos agora um tempo de pandemia, que ela traz uma certa situação que é necessário a utilização das tecnologias como intermediadoras no processo de aprendizagem, e o problema não está só no professor, o que não é pouco, e o problema está no professor, na professora, porque não existe uma política
no Brasil que traga essa formação de um modo que não seja segregativo, ainda nas faculdades, ainda nas universidades, né? Ou como visto como algo menor, né? Porque a tecnologia ela vai entrar no Brasil no ensino muito pela EAD, e a EAD ela sempre foi tratada de um modo geral, generalizando, como algo menor, né? Porque muitas vezes entendido que a educação, a EAD é para pobre, né? O que também é um equívoco. E aí lá vem toda uma segregação, todo um preconceito, né? E porque é para pobre é ruim, outro erro, né? Como as pessoas trazem as relações e que isso acaba tendo uma situação que agrava fortemente a ausência da formação das tecnologias como intermediadoras no processo de ensino-aprendizagem. E lá, na sua graduação, no TCC, você me traz, eu quero trazer essa história, porque é claro que você está falando que eu cheguei lá e cheguei mesmo, né? Mas eu fiquei muito, assim, entusiasmada no sentido de receber o seu interesse, né? Que acabou-se que você foi feito ali o TCC com mais uma colega, e vocês trazem ali um interesse muito claro, né? De querer saber o que as crianças, né, na educação básica, nessas escolas, nessa escola, acho que era uma escola em que você estava envolvida, que eu estou entendendo que essa ainda hoje, né? O que eles consumiam? Veja que nós não discutimos ali que programa, a questão ali não era nada pirotécnico, né? Não era show de pirotecnia, era saber qual era como estava o imaginário, né, e o que se estereotipava nas expressões artísticas dessas crianças. Então, nós fomos trazendo uma preocupação, um olhar acerca do que eles consumiam e como isso estava acontecendo e como a escola estava trabalhando com esta realidade. Quer dizer, aquilo me chamou muito a atenção quando você traz. Vamos deixar você contar? Bem, na graduação, eu e a Elisângela, minha colega, né, que nós trabalhamos juntas nessa construção, junto com Fernanda, nossa pesquisa, então, nossa inquietação foi tentar entender e compreender o que os alunos consumiam. Não só tentar entender o que programas eles usavam, não, mas buscar entender a cultura digital que eles consumiam, o que eles consumiam na rede, o que eles mergulhavam. E aí essa pesquisa se deu numa escola estadual, que não é a escola que eu dou aula hoje, e aí nós fizemos esse mapeamento desses alunos de duas turmas, depois nós chegamos em uma turma, e nós fizemos então todo esse levantamento, né? E nós detectamos, então, no resultado do nosso trabalho, que os alunos, eles consumiam muito videogames, assim, vorazmente, né? E essa cultura do videogame, de corridas, de lutas, né? Se desmembravam na produção deles da escola. Mas os professores não identificavam isso, não levavam a sério, não inseria isso dentro das aulas de arte, nem nenhuma outra aula. Então, essa cultura digital ficava à margem da escola. Então, no decorrer depois que eu me formei, então eu sempre tentei buscar mapear dentro das minhas aulas, né, do meu fazer pedagógico, eu sempre tentava compreender e mapear o que esses alunos consumiam. E partindo tentando inserir essa cultura digital deles dentro das aulas. Então, assim, tem trabalhos maravilhosos que eu mesmo, assim, e o engraçado é que esses 12 anos, nós
professor, e eu sempre fui de 2 redes, eu nunca tive muito tempo para escrever sobre todas essas experiências, Fernando. Nós estamos precisando sentar e escrever. Eu tenho muito material guardado para escrever, e todo ano eu falo, vou escrever, e eu não consigo. Então, assim, tem experiências maravilhosas dos meninos dar aulas de história e arte, que eu sempre às vezes eu integro as disciplinas, trabalhando separadamente, mas de uma forma que elas se cruzam na construção final, no final do bimestre ou do semestre, trabalhar arte, história e videogame, trabalhar aulas de arte, de história a partir de séries de Netflix. Então, assim, e produção deles, vídeos, eu sempre integrei muito a produção de audiovisual, WhatsApp, grupos de WhatsApp eu uso há mais de 5 anos, acho que desde que surgiu o WhatsApp. Eu tenho o grupo das salas. Então, tudo isso, essa integração do que eles consomem e ensinando eles a usar essa tecnologia de forma autônoma, consciente, né, de como você tem que se portar dentro de um grupo de WhatsApp, o que você pode colocar ou não, como você se coloca dentro de um Facebook, você tem que pensar que esse Facebook é o seu cartão de entrada em qualquer lugar, no mercado de trabalho, tudo isso eu sempre trabalhei muito com os alunos, e isso sempre foi transformando em produtos que eles foram de desenhos, um projeto Galeria Aberta, que são pinturas que a gente sempre trabalhou dentro da escola, ou a produção de vídeos, que tem vídeos maravilhosos, críticos, que esses meninos já produziram. Então, tudo isso é você trazer essa cultura digital desse aluno para dentro da aula, para dentro da sala de aula. E é engraçado que quando veio agora a pandemia, na escola estadual, eu fui e eles então me ancoraram, né, com a minha ajuda, me pediram muito ajuda para trazer, como eu já tinha muitos grupos de WhatsApp dos alunos, e aí acabei sendo aí um braço direito da coordenação da escola, e aí nós fomos pioneiros, né, porque a gente teve aula até quarta-feira, né, acho que a gente acabou tendo a documentação que ia parar na segunda, nós tivemos aula até quarta, avisando os alunos. Na quinta-feira, nós já estávamos abrindo com os grupos, os alunos nos grupos, inserindo. Na sexta-feira, nós estávamos com o Classroom abrindo. Você está falando aí de que mês? De que mês você março. Olha lá, março. Né? Eu me lembro que nós terminamos, nós recebemos a notícia, né, da parada na segunda-feira. E aí, na terça, então aí chegou a documentação para a escola, avisando e tal, do que ia parar, da questão da pandemia, e aí nós tivemos aulas de conscientização dos alunos até na quarta-feira, porque eu dou aula à noite no estado. Na escola de arte, nós já tivemos que parar na segunda. E aí nós já entramos em contato com todos os alunos, que nós tínhamos alunos que têm aula terça e quinta, porque são 2 aulas na semana, cursos livres, na escola de arte. E aí nós já abrimos os grupos na própria segunda-feira, e já entramos em contato com todos os alunos, e já começamos a orientá-los do atendimento pelo WhatsApp, de início. Na escola estadual, que eu dou aula à noite, nós começamos, então, como os alunos são sazonais, em março, nós ainda estávamos com alunos matriculando aluno. Essa é a nossa realidade do noturno. E aí, então, nós tivemos que entrar em contato com esses alunos, então eles iam na escola e a gente foi fazendo esses trabalhos de mobilização até na quarta-feira, nós tivemos reunião com os professores, já organizamos os trabalhos, como nós íamos atender esses alunos. E aí, na quinta, nós fizemos a reunião geral com a escola toda, os 3 turnos, e aí nós decidimos, em grupo, organizar as aulas no Classroom, que era uma ferramenta de graça que a gente conseguiu usar. E aí, na sexta-feira, nós já abrimos as salas dos Classroom para toda a escola. Na segunda-feira, nós já estávamos com os alunos, orientando os alunos a entrar nas salas, e já com a aula andando.
e ensinando os alunos, os professores a usar. Então, eu fiquei, assim, março e abril, assim, quase que 24 horas. Quando minha mãe mudou para cá em abril, na próxima minha casa, e ela falou, mãe, você vai ficar louca. Mas, assim, era uma loucura, porque você tinha que ensinar o aluno a entrar, porque ele também não tinha domínio tecnológico, porque muitos dos alunos, principalmente o noturno, nós temos um alunado que ele é usuário de WhatsApp e Facebook, consumidor, não é um propositor. Então foi complexo você integrar eles usar a tecnologia de forma diferente do que ele já usava anteriormente. E esse foi um processo, foi árduo. E também, de dia, né, claro, a escola de arte rolando e como dar aula de de cursos livres, né? De pintura, moda. Eu estava dando aulas de cursos de desenho de moda, pintura em tela, desenho para criança, iniciação ao desenho para crianças de 8 anos. Então, assim, foi toda essa gama. Nós tínhamos cursos de dança, nós tínhamos vários cursos de fotografia, de cinema, e tudo isso adaptar para o WhatsApp. E nós tínhamos um alunado que muito pessoas mais idosas, que a ferramenta era complicada. Então nós tivemos que tentar ir adequando, vídeos muito curtos, de minutos, às vezes ligações de 3, 4, porque elas só davam conta de fazer ligação pelo WhatsApp. Então, assim, foi uma adaptação. E a pesquisa da graduação, eu falo que é a minha pedra fundamental, porque a partir dela e a experiência do ensino à distância da UFG, trabalhei, né, um pouco no CIAR, me deu essa base para entender todo o processo e adaptar isso de uma forma menos sofrida, né, tanto para nós, professores, quanto para os alunos. Então, isso foi esse processo desse ano. Muito aprendizado, muitas descobertas. Eu nunca tinha feito uma videoaula de pintura. Olha lá, né? Lara, então, você coloca questões aqui essenciais, né? Primeiro, a questão, nenhum de nós estávamos, não sei se ainda estamos, preparados para o ensino na pandemia. A pandemia, ela traz uma particularidade, né, que ela é complexa, né? Muito complexo, no meu entendimento, trabalhar no ensino a pandemia como algo, a educação que eu vou chamar como rascunho. Mas como assim, Fernanda? É provisório, a pandemia é provisória. A pandemia, a gente espera que seja provisória e sim, logo, logo uma vacina resolverá. Entretanto, eu não posso, hoje eu vou dar uma aula assim, ou eu não vou dar, eu vou suspender a aula, é o meu ponto de vista, porque quando é que a pandemia vai acabar? Quando é que nós vamos poder... Então, me chama muito a atenção esse seu trabalho com a escola, quando vocês já imediatamente, né, instauram um processo em total processo, instalam um processo em total processo de desconhecimento, no desafio de uma escola pública, na cidade de Aparecida de Goiânia, que nós sabemos que, né, tem muitos desafios ali a serem resolvidos, e você está trazendo a questão que, como eu sempre digo, né, enquanto estão discutindo o que vão fazer, não sei lá, vai lá a boa vontade do professor, da professora, você sendo requisitada e 24 horas sem dormir não sei por quanto tempo, né, se é que dá para dizer que ainda está dormindo. Isso é muito importante, né? É um trabalho que tem uma singularidade incrível, porque a escola não parou. E veja, Lara, você tinha comentado comigo certa vez, se eu não entendi errado, aí você pode me corrigir, que muitos alunos não tinham acesso à internet, né?
às vezes Não. só e muito precariamente. Eu queria que você me contasse como é que resolveu isso. Olha só, bem, eu tenho duas experiências, né? Eu tenho uma experiência da escola formal, que é a escola estadual. Eu dou aula numa escola, eu falo que é no NEM, que é nem Goiânia nem Aparecida, que é uma escola que ela está bem na divisa Olha lá. entre Goiânia e Aparecida, bem na periferia de Aparecida, né? E longe do centro de Aparecida e longe do centro de Goiânia. Então, assim, ela está bem no NEM. Nem lá nem cá. E então, assim, nem lá nem cá. E é uma escola assim, que recebem alunos da periferia de Goiânia, alunos do Madre Germana, alunos do Real Conquista, que são bairros que foram de assentamentos. Então, assim, eu tenho alunos que são trabalhadores, trabalham o dia todo. Então, assim, nós temos vários casos, e a gente teve que tentar atender esses alunos da melhor forma possível. Então, nós temos alunos que conseguem acessar o Classroom, baixar a videoaula, postar essa atividade no Classroom. Nós temos o aluno que só consegue acessar pelo WhatsApp. Então, eu desenvolvi, eu tenho que preparar, eu preparo a aula para o Classroom, preparo a aula para o WhatsApp. Então, eu comecei a usar muito o Google Forms, porque o Google Forms, eu consigo linkar a videoaula, eu consigo linkar o texto, eu coloquei os livros dos alunos em PDF, tive que montar os livros, porque também a escola não tem livro suficiente para os alunos, então nós não podemos distribuir os livros para os alunos, porque nós tínhamos, em média, 40 livros só de cada matéria, e para atender todo o alunado do noturno. E no matutino também, nós não temos livro suficiente para os alunos, porque esse ano eles tiveram, algumas escolas que eram da região, próximas, foram transformadas em escolas integrais. E aí, esse aluno que trabalha, ele inchou a nossa escola, ele teve que ir para a nossa escola, porque não podia ficar na escola integral. E nós recebemos muitos alunos de não ter cadeira para sentar. Eu tenho turmas de 60 alunos, Fernanda. Olha lá. Então, e os livros, nós não tínhamos livro suficiente. Você sabe que a escola, ela funciona numa previsão do ano anterior para o ano seguinte. E nós não esperávamos esse número de alunos chegando na escola. Então, nós não tínhamos material didático para dar para esse aluno. Então, nós tivemos que adaptar, transformando os livros em PDF, em partes, e ministrando e liberando para esses alunos conforme a proposta pedagógica da aula. Então, e nós tínhamos aquele outro aluno que não tem internet nem celular. Exato. Que foi roubado, que não tem internet, não tem o celular, E aí, nós começamos a preparar material impresso para esse aluno, então ele ia buscar. Aí, mais tarde, a secretaria começou a liberar os cadernos, as listas de atividades. E aí nós começamos a adaptar essas listas de atividades para esses alunos. Então, nós forçávamos o máximo do aluno que tem acesso à internet a fazer pela WhatsApp e o Classroom, e o aluno que não tinha acesso de forma alguma, esse aluno ia buscar a atividade na escola. Então, de 15 em 15 dias, ele ia lá e pegava as listas, o material do professor. E quando ele tinha um acesso à internet, o WhatsApp, ele vem e entrava em contato, e muitas vezes nós ligamos para esse aluno no contato e tirava dúvida dele por telefone. Então, foi o nosso atendimento, assim, e aí, nós tivemos muito alunos do Maranhão, do Pará, que com a pandemia voltou para suas cidades, e nós continuamos a dar atendimento para eles daqui, porque não tinha como eles transferirem a transferência para o Maranhão, e aí nós continuamos a atender eles daqui. Então, nós temos aí um número de uns 20 alunos que não estão em Goiânia, e nós atendemos eles. Então, por telefone, pelo WhatsApp, e assim, vai tentando diminuir esse distanciamento. Também alguns alunos sumiram. Nós
perdemos totalmente contatos, sem telefone, sem contatos nenhum desses alunos, e aí nós começávamos a caça ao tesouro. Olha lá, que lindo. Liga para um amigo, fulano, você conhece o fulano, tenta achar o telefone, rastreando ele pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Fulano tem fulano no Facebook, acha ele. Então, assim, e aí a gente saiu procurando esses alunos. Eu falo que essa pandemia, eu não sei se eu sou Sherlock Holmes, tecnológica. Olha lá. E agora, e aí com a entrega de alimentos, que a escola, ela se manteve com essa entrega de alimentos, também ajudou muito, porque aí a gente colocava nas redes sociais da escola, com as ligações do WhatsApp, e aí atrás, e essas famílias precisando desse alimento, eles apareciam na escola, e aí eles saíam com a cesta de alimentos, com a lista e o bloco de tarefa para fazer. Então, assim, nós tentamos todas as formas, né, de tentar achar esse aluno. Agora, a outra realidade da escola, da escola de arte, que para nós é um privilégio, enquanto nesse período, né, nós temos vendo aí o sucateamento da cultura, nós tentamos aí uma luta árdua para abrir essa escola em Aparecida. Então, assim, o prefeito tem dado muito apoio, e a Secretaria de Educação tem dado apoio a essa ideia. Fantástico. Que é fantástica, numa situação, né, que nós estamos vivendo agora, é um núcleo que ele já se tinha um núcleo de música, que já tem uma tradição dentro da cidade, que já tem mais de 10 anos que esse núcleo, ele funciona no centro de Aparecida, mas assim, sempre com muita luta. E aí, mas ela não tinha registro, não tinha uma organização, era mais voltada meio que com a cultura, ficava entre nem educação nem cultura, sabe? Era praticamente um papel assim muito fortalecido pelos professores que ali estavam. E aí, com essa tentativa de normatizar esse núcleo de música, eles então nos tiram, nós somos 7 professores hoje, das escolas de tempo integral de Aparecida de Goiânia, e nos tiram dessa escola para abrir, para formalizar a escola de música. Porque a escola de música, ela tem professores de contrato. Não são professores, são acho que poucos professores que tem na escola de música ainda, que são licenciados em artes. Então, eles nos pegam da escola para fazer abrir essa escola, mas com um formato muito diferente. Eles nos deixam livre para pensar como fazer essa escola para atender a cidade, de uma forma que a cidade consegue manter também essa escola, né? E aí, a gente tem, então, passamos o ano passado pesquisando como organizar essa escola, e trabalhando muito próximo à educação e à cultura, com projetos, com as secretarias e o próprio prefeito. Então, nós organizamos desfiles, paradas pedagógicas, tudo isso. E aí, esse ano, nós conseguimos um espaço, porque a cidade de Aparecida, ela é uma cidade muito peculiar, porque ela não cresceu do centro para a periferia. Ela cresceu em volta de Goiânia, então ela tem vários pontos. É como se fosse 7 cidades em uma, sabe, Fernanda? Então, a gente tem que tentar atender esses núcleos, porque são... a cidade não é igual a Goiânia, que ela nasce do centro e vai crescendo para a periferia. A Aparecida, ela tem polos e tem culturas e tem intermeios dos seus polos, vamos dizer assim. Então, quando você pensa Aparecida próxima ali à Vila Brasília, é uma Aparecida. Quando você vê Aparecida próxima ao Garavelo, a região do Garavelo é outra Aparecida. E quando você vê a Aparecida no centro dela, né, é uma outra realidade. São realidades muito
específicas, e a escola, ela tenta atender essas especificidades de alguma forma. E nós começamos o primeiro núcleo de aulas do lado, dividindo um prédio da cultura, esse ano. E nós abrimos, então, as turmas em um galpão, que então a gente não tem salas separadas, então a gente já estava vivendo ali um embrião, né, de formas que a escola poderia funcionar para atender toda a cidade, com projetos que poderia atender as regiões, e aí veio a pandemia. Então, aí nós tivemos que repensar toda a escola. E aí nós começamos a atender esse aluno, usando o WhatsApp, usando vídeos, fazendo aulas online, aulas ao vivo. Os professores de dança faziam muitas aulas ao vivo com eles, e aí nós não tivemos como atender toda essa infraestrutura desses alunos que não tinham internet. E aí nós tivemos nós não conseguimos atender, e também veio toda essa dinâmica que o aluno, ele acaba dedicando mais tempo ao ensino formal do que ao ensino não formal, né? E aí, com essa adaptação toda, para o aluno também ficou muito difícil. Mas nós conseguimos atender esses alunos da melhor forma possível. E em agosto, como a pandemia não tinha fim, a gente não sabia mais, né? Um problema. Então, em junho, nós começamos a pensar os novos cursos para a escola, que nós já havíamos pensado de um formato que seria regional, devido à questão da cidade, né? Que a gente ia atender alguns núcleos em algumas escolas, usando alguns era ainda um pensamento, um estudo, de usar alguns prédios da própria Secretaria de Social e escolas para dar alguns cursos da escola naquela região, porque o aluno de Aparecida, ele não tem, às vezes, recurso, e o pai também não tem tempo, porque muitas vezes trabalha em Goiânia, ele não tem como levar o aluno para a escola. Então, nossa preocupação era o professor chegar no aluno, e não o aluno chegar no professor. Então, esse era o nosso desafio enquanto escola de artes. E aí veio a pandemia, e nós, então, começamos a pensar esses cursos totalmente à distância. E, então, em agosto, nós começamos os cursos totalmente à distância, usando o Meet, usando o Classroom e usando o WhatsApp. Eu ministrei, então, 4 cursos. Uma viagem pela arte e o imaginário, para alunos de acima de 8 anos, até 12, mas eu recebi alunos mais velhos, e eu não deixei eles de fora, acabei abrindo 2 turmas, uma turma de pessoas acima de 25, 50 anos, e alunos menores. Então, eu dividi em turmas, e nós ministramos aí um número bem expressivo. Aí eu abri uma turma de desenho com lápis de cor, também para crianças, voltadas para crianças. E abri um curso de iniciação à pintura, em tela, também com acima de 14. E abri o curso de desenho de moda, croquis de moda, figura humana, introdução ao desenho de moda. E foi, assim, um desafio. O número de inscritos foram enormes. Olha lá. E foi. Eu tenho turmas com 60 alunos, que eu tive que dividir, né, então, em turmas, e foi um desafio enorme. Inclusive, eu fechei o curso semana passada, e essa semana nós estamos aí recebendo os diários de bordo, que são o trabalho final do curso, e as coleções. No caso do curso de croquis, nós fizemos um trabalho final de uma produção de uma coleçãozinha, para poder
trabalhar a pesquisa, a tendência, etc. Então, assim, foi um desafio, mas é engraçado, o aluno que nós tínhamos, Fernanda, em março, não é o aluno que nós chegamos em agosto. E eu acho que não vai ser o aluno que nós vamos ter em 2021. Mesmo as crianças de 8 anos, eles entenderam o que é o ensino, que é o WhatsApp como ferramenta para ajudar a aprender. Então, assim, eu fiquei bem impactada com a... eu acho que não vai ter o normal de novo. A educação não dá para voltar do que era antes. Muito forte, né, Lara? Veja. Eu acho que, assim, eu principalmente nos cursos livres, porque o curso livre, ele tem uma... ele tem uma pegada muito diferente do ensino formal, porque o aluno está ali totalmente imbuído, ele quer um escape. Eu acho que o curso livre, na pandemia, ele foi uma válvula de escape. Ele foi o momento dele. Veja só, a arte salvando vidas. Né? É um momento bom. E isso, eu sempre falava muito isso com os meus colegas. Eu falei assim, gente, nós temos que... Não é que nós temos que virar youtubers. Nós não temos que... Mas nós temos que ir lá assistir o que esses alunos assistem. Qual que é a comunicação que esses caras usam para quem está assistindo os videozinhos de jogo? Como é que o cara fala? Então, eu também, não é que eu vou falar igual, mas eu tenho que tentar entender como ele se comunica na rede para eu também aprender com ele, a me comunicar. De alguma forma, porque ele está ensinando esse aluno. Com certeza. Para o bem ou para o mal. Aí cabe a gente lapidar, né, para o aluno conseguir desenvolver. Como diz o Paulo Freire, somente pela educação se desenvolve a consciência crítica, não é? E é esse o nosso papel para que o aluno, a pessoa, seja capaz de não se intoxicar com o que é tóxico, né? Senão... E essa discussão, né, Fernanda? Sim. Essa discussão de como você vai instigar esse aluno a ter esse pensamento crítico, como você vai usar essa ferramenta, porque não é aprender a ferramenta, eu acho que é você usar essa ferramenta a seu favor. É riquíssimo o que você está falando, né, Lara? Você já usou o verbo ir várias vezes, né? E quem está indo é você, é o professor, é a professora. Né? Quando você traz a questão da evasão na escola e que você traz o caça ao tesouro, é muito forte, né? O tesouro são os nossos alunos e alunas. Aí a escola, o movimento de vocês de irem ao aluno, né? Bom, peraí, os youtubers estão formando pensamentos, estão formando ideologias, eles estão formando as pessoas. Então, vamos ver não é apenas o que eles falam, como eles se comunicam, o que você traz. Não é o professor se tornar youtuber, eu estou reforçando a sua fala, que é riquíssima, toda ela, né? Porque o que você está trazendo é ir. Veja, nós temos uma escola antes da pandemia, em que você já pensou essa conversa de hoje? Que você está trazendo uma conversa em cima de um processo com resultado altamente potente, ensinando sem internet. Né? Quando você me tinha me dito lá atrás, no começo da pandemia, Fernanda, com Xerox. Não teve nenhum recurso que não foi utilizado, todos os recursos foram utilizados, porque vocês foram até os alunos. Continuaram alimentando esses alunos, não abandonaram a aprendizagem. Quem não, olha, é verdade, né?
o jeito que você está falando, nós precisamos lembrar aqui nesse vídeo que é uma professora, não é a secretária da educação. Que bom se você se tornar secretária da educação lá em Aparecida de Goiânia. Este prefeito, olha lá, prefeito, tão amoroso com a educação, tão amoroso criticamente com as artes. Me felicito com esse prefeito. Olha aqui as professoras e os professores que a Aparecida de Goiânia tem. Vem a questão do Paulo Freire, tem a relação da educação com a política, da política com a educação, mas não é da política lá da cadeira do prefeito, que, por favor, prefeito, continue nos ajudando lá em Aparecida de Goiânia, mas é o ato político na consciência de se educar, de ir até os alunos. Quer dizer, vocês resolveram a evasão na caça aos tesouros, né? E você está falando de uma escola com crianças, bom, mas 25 anos, 50 anos, bom, vamos abrir turmas. Quer dizer, a escola se reinventando para atender a comunidade que a escola está indo, né? E a escola, ela é um prédio que ela não anda. Quem anda, quem movimenta são os professores. Puro processo ideológico, não essa ideologia de que político ou de que política, se é que o político ou a política traz a ideologia, mas a ideologia de se ensinar, de formar, de transformar o país no Brasil, que sempre vai sendo, porque está aí, olha, quem tem dúvida do que os meus vídeos falam, uma prova viva, que vem na imagem da Lara, toda uma escola. Nós temos um Brasil de mais de 500 anos, que o que formamos é graças ao professor. Todo um processo interligado de que essa escola se reuniu, ou seja, os professores, num chamamento de que vamos caçar os nossos tesouros. E, Lara, você conta, né? Traz a questão das artes, no problema que as artes enfrentam, que não deveria estar enfrentando, porque a perda é para a sociedade em todos os níveis da educação, porque a arte, ela desenvolve a inventividade. Um médico mais inventivo, um artista mais inventivo, um médico artista e não um médico técnico, um engenheiro artista e não um engenheiro técnico, o artista artista e não engenheiro e não o artista técnico. Agora veja, você tinha me contado aqui, porque você está falando, né? Bom, a questão não são os recursos tecnológicos, porque a aula de pintura, você estava falando de música, né? Quantas instituições de música não dá para ensinar música? Talvez não dá para ensinar pintura, não dá, talvez não dê do jeito que se ensinava. Vamos pensar tantas coisas que dá para ensinar, que não é nem menos nem mais, é diferente. Você estava me contando, Laura, querida, que aí, nessa cadeira onde você está, para você estar aqui falando comigo, com a iluminação que agora está no seu rosto e que te ilumina, com essa luz magnífica que você tem, que aí você tem o seu estúdio, que você passou um cano por cima, com luzes, enfim. Adaptações. Você tem aí um estúdio que você está ensinando artes visuais. Você não foi em São Francisco buscar esses equipamentos. Me parece que você fez com o mínimo que se tem, ou não? Bem, quando começou, então, como ensinar, né? Como ensinar nessa distância, nesse distanciamento. E eu estava na escola de artes, eu estava com um curso de pintura em tela, e estava com um curso de desenho de moda e iniciação ao desenho com crianças, iniciação às artes visuais. Então, como eu vou deixar esse aluno, como eu vou adaptar essa aula? E aí, eu comecei a gravar essas aulas da melhor forma possível. E aí, claro, como nós não temos aí mesmo nas artes visuais, nos faltou muito formação para trabalhar com essa captação de imagens e tudo mais. E eu também não tinha tanto equipamento, eu não tinha equipamento. E comecei a gravar com o celular, e
Então, como é que eu ia aprender esse celular? Essa coisa louca que foi, assim, caótica. Sim. Então, eu por desenhar a vida toda, né? Eu comecei a trabalhar com desenho muito nova, e então me deu uma ler braba. Então, Olha, eu só desenho na mesa de desenho com aquela inclinação, porque senão eu tenho probleminhas aqui, e aí eu sempre tenho essa mesa. Eu vou ter que adaptar essa mesa para fazer tudo. E aí, então, lá vai a gente, né? Então, comprei uma lâmpada de suporte, e aí não dava para gravar a lâmpada, porque você vai pintar o trem balança, e aí ficava a imagem tremida, e aí a ideia de pegar uns canos, meus sobrinhos aqui me ajudando, e aí a gente comprei uns canos de água e montei um formato de arara que vai do chão até em cima para conseguir prender o celular. E aí o celular não estava aguentando toda a demanda de gravar vídeo aula e atender aluno, e aí na hora que você está gravando, o telefone toca e o WhatsApp sem parar, que é uma loucura, né? Bem, eu tenho mais ou menos, Fernanda, nesse semestre eu tive mais ou menos 600 alunos olha no lá. meu WhatsApp, mas pais. Meu Então eu acho que Deus. eu nem tenho uma noção da minha agenda do telefone. Então, assim, é uma loucura, o telefone não para. E aí eu consegui comprar uma webcam, e aí me facilitou muito a vida, porque a webcam não toca. E aí, Olha lá. e aí Com a o seu gente, próprio com a salário, web, né? O cano você comprou com o seu salário. Aquilo tudo que a tudo, gente faz, né? lâmpadas, e assim com o nosso, né? Isso é Claro, certo? com Isso o é errado? professor, Olha, tive que aumentar a minha internet em casa, troquei meu plano, consegui uma internet melhor, porque travava tudo. Para subir os vídeos, porque um vídeo de desenho, uma videoaula de um desenho, às vezes você gasta 4 horas para você fazer um determinado desenho, para você estar ali pintando um quadro, ensinando a pintar um quadro inteiro. Então você tem que fazer devagar, pesquisando, fazendo, né? Então, assim, às vezes eu gasto 4 horas para gravar uma videoaula de pintura. E aí, imagina o tamanho desse vídeo. Então, assim, eu tenho sem que dúvida. fazer em partes, compactar esse trabalho na hora da edição, e eu tenho que acelerar o processo para o aluno ver, e pausando em alguns momentos mais importantes para ele perceber como é o trabalho, a pincelada, como foi a mistura da tinta, etc. E porque eu tenho que tentar entender como ele vai ver isso lá na casa dele, como ele vai misturar, e ele vê o processo, por exemplo. Então, fica um vídeo pesado, e tudo isso era muito difícil de você, a parte logística disso tudo, né, Sem Fernanda? dúvida, né? Subir o vídeo depois, né? Subi o vídeo depois, então, assim, graças a Deus, aqui em próxima casa, eu descobri reclamando da minha internet o tempo todo, que às vezes caía, e aí o técnico me ajudou, subiu num poste e achou um canal de uma internet dessas mais particular, e eu consegui trocar e ter uma internet melhor, porque aqui na minha casa não tinha, era o final de rede, é o último ponto da rede, então, da caixa, então, assim, não sobrava nada para mim. Não, não sobrava mesmo. É verdade. E aí era uma loucura. Tudo isso a gente passou enquanto professor. Com E eu sei, assim, 600 alunos só no WhatsApp, né? só no WhatsApp, Enfrentando contando tudo os isso alunos da e os escola de seis. artes e os alunos da escola do ensino médio do estado, que eu dou aula à noite. Então, somando todos esses alunos, mais pais e mães, então, assim, é uma loucura esse atendimento nosso, quase que 24 horas. E essa coisa de você não perder o aluno, é claro que se o meu aluno me perguntar alguma coisa, eu estou acordada a 1 hora da manhã, eu vou responder para ele a 1 hora da manhã. Isso não me causou transtorno nenhum. Sim. Eu sei que alguns não fizeram, outros fizeram, mas eu, por mim, se era domingo, era o único dia que esse aluno tem para fazer a tarefa atrasada dele, e ele está com dúvida, e ele me perguntou no WhatsApp, por que eu não posso responder para ele? Né? Então, assim, foi um caso atípico da pandêmico, Sem né, dúvida. Fernanda?
E de Então, muita amorosidade educativa, né? Ah, o que que é amorosidade educativa? O que é o que a Lara está fazendo? O que você está fazendo? Quem não consegue entender a amorosidade educativa, é só por amorosidade educativa que há 1 hora a gente está respondendo. 600 alunos só no WhatsApp. Não, vamos caçar os nossos tesouros. Não, vamos lá, Lara, querida, eu te interrompi, perdão. não, assim, essa foi assim, uma experiência magnífica, cansativa, louca, mas é uma experiência magnífica no sentido de você saber que você consegue, né, vencer obstáculos. E vencemos obstáculos esse ano, eu acho que não só uma experiência minha, mas dos meus pares, né? Eu acho que todo professor, ele teve que vencer obstáculos, de qualquer forma. Eu acho que aqueles colegas, muitos colegas, que às vezes mal sabiam mexer no WhatsApp, e teve que vencer barreiras, de aprender na marra, a saber compartilhar um arquivo no Google, fazer um Google Forms e correr atrás desse aluno e cadastrar aluno dentro do WhatsApp, o celular travando, e como é que eu faço? E o celular quebrou, e aí vamos aprender a web, e assim, foram muitos desafios, e às vezes um professor não podia, me dá aí, deixa eu postar para você, meu celular quebrou. Então, assim, foi bem caótico, mas ao mesmo tempo nos uniu de alguma forma, grandemente. Claro, nós ficamos tristes, nós entristecemos demais com a política educacional no Brasil. Então, assim, por alguns, né, formatos que a gente percebe, pela a falta de união, sei lá, eu não quero tratar aqui política, né? Mas processos que precisamos, não é verdade, Lara? Quando você aponta, melhorar. Quando você aponta, imagina. E é engraçado. Sim, pode continuar. Não, assim, eu queria até fechar essa fala. Eu acompanhei, assim, processos de outros lugares, assim, por exemplo, eu tenho alguns parentes que moram fora, eu tenho sobrinhos, assim, do meu ex-marido que mora nos Estados Unidos, tenho tios que moram em Portugal, e eu tenho acompanhado essa transformação, essa pandêmica, que também lá está a mesma coisa. Não, às vezes o aluno reclama, mas lá também está assim, claro, eles têm internet, eles têm acesso à internet, uma coisa que no Brasil nós não temos, o nosso aluno não tem acesso livre à internet, mas, e lá se tem acesso livre à internet, mas os desafios também foram enormes, para o aluno, e eu acredito que para o professor também, né, e as metodologias que eles estavam usando, eu acompanhei um pouco, né, o que você está fazendo, como é que está sendo a aula, é muito o que nós fizemos aqui também, então nós não somos o primo pobre, totalmente pobre. Muito interessante a criatividade. Mas nós temos que melhorar o acesso e a qualidade da internet no Brasil, isso é fundamental. Mas, e também acesso a esses alunos às ferramentas. E se nós tivéssemos planos melhores de trabalhos, talvez nós teríamos sofrido menos, sabe, Fernanda? Eu acho assim que se nós tivéssemos, por exemplo, uma união maior do Estado, em termos nacional, se tivesse, por exemplo, ter liberado as aulas do novo ensino médio, por exemplo, em âmbito nacional, um canal direto, poderia ter facilitado o trabalho dos professores nos estados, sabe? São coisas assim, políticas simples, que poderiam ter sido feitas e que poderia ter facilitado muito a vida nossa, do professor, e também o acesso à educação desses alunos. Nós temos muito material bom, nós temos muita coisa boa, que poderia ter sido compartilhada de uma forma mais acessível pela televisão, melhor do que se foi. Aqui no estado de Goiás nós tivemos algumas videoaulas, aulas, né, na televisão, tanto ajudou bastante, mas isso poderia ter sido feito nacionalmente, talvez, né? Não sei. Então, assim, eu acho que ainda nós temos muito a pensar.
para se fazer? Muito forte, Lara querida. Veja, quando você traz na sua fala que, além de tudo, no momento da pandemia, a escola ela não parou. A escola ela pisa no acelerador porque ela ainda abre novos cursos. Quantas instituições pararam? Quantas instituições estão diminuindo o ritmo porque não dá para ensinar assim, não dá para ensinar assado, ou colocando, às vezes, alunos em risco porque querendo colocar processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Não importa se é um aluno, um professor. Veja, a questão é muito profunda, esse deslocamento é muito profundo, né? Veja, e a escola de vocês abrindo novos cursos. É tudo muito forte, porque está aí. Por favor, políticos, vamos melhorar as condições essenciais. Acesso à internet, política de acesso à internet a professores e alunos, né? Socializar isso de um modo democrático, mas não, aqui é capitalismo. Então, socialize para que tenhamos pessoas mais formadas e para que esse país se capitalize mais. Não é? Ajudar o professor não é ajudar o pobre coitado do professor, é ajudar uma nação que nós estamos formando. E com tão pouco, nos deem internet à sociedade. Não é? Isso não vai deixar as operadoras menos ricas ou mais pobres. Pequenas políticas em âmbito nacional, norte a sul, leste a oeste do Brasil, para que a educação chegue, porque olha, na figura da Lara, nós estamos falando de uma escola, tantos professores que continuam, que não estão deixando os alunos pararem. Já pensou? Um ano, todo mundo diz, um ano sem gasolina, um ano sem transporte coletivo, um ano de toda a nação brasileira sem estudar? Que atraso nós vamos ter para os cofres do nosso Brasil? Por favor, nos viabilize para que a Lara não precise ter a boa vontade do técnico em achar lá no poste um fio que, olha lá, né? E tantos alunos e alunas, tantos professores e professoras sem energia elétrica. Vamos viabilizar com energia solar. Viabilizem para nós, por favor, internet. Pelo menos internet. E Lara, querida, eu estou sentindo a sua inquietação. Me complete aqui, por favor. Bem, então, assim, todas essas experiências foram, assim, ímpar. Essa adaptação, tentar entender esse aluno, tentar adaptar essa aula para que aquele aluno está consumindo. No caso das aulas dos cursos livres, trazer uma aula, levar uma aula para esse aluno que ele distancie um pouco da coisa pesada do ensino formal, daquela dificuldade, tentar levar para o professor que a aula à distância ou a aula monitorada, que é o que a gente está tendo, é muito diferente da aula presencial, que o tempo que esse aluno fica na frente do computador ou no WhatsApp, toda as conexões que ele tem que fazer é muito diferente do que é o ensino presencial. Então, não dá para você simplesmente transpor uma aula que era presencial para a distância como ela era feita. Você tem que pensar que o aluno está estudando ali sozinho, ele precisa de ter todo
uma conexão para entender as instruções, para chegar naquele conteúdo, para chegar naquele processo, para chegar num produto final que ele está produzindo a partir daquele conteúdo, e você pensar nesse passo a passo, no planejar essa aula. Então, assim, é muito difícil para nós, e a gente tem que se colocar no lugar do aluno. Será que funciona? Tá legal? Eu assistiria? Eu faria? Isso é chato? Isso é legal? Eu consigo entender? Então, assim, todos esses questionamentos é muito tempo para planejar, para a gente poder tentar, e são muitas nuances para você conseguir chegar nisso. E esse é um aprendizado que nós vamos ter que como você fala, né, esmiuçar melhor, nós vamos ter que voltar atrás naquilo que nós fizemos. Eu acho que nós vamos ter que gastar muito tempo para a gente pesquisar aquilo que nós tivemos que fazer na correria, né? E tirar dali o que acertou, o que errou, o que pode melhorar. Sim, Lara. Essa ressignificar, esse voltar no rascunho, como você falou, né? Que nós estamos aqui no rascunho, uma construção de um rascunho, e aí para você chegar no texto final com mais peso pedagógico que a gente pode aplicar agora, né? E eu sei que nós ainda vamos começar o ano de 2021 nesse rascunho. Sabe o que acontece, Lara? É muito interessante que você está trazendo em cima do que nós estamos conversando aqui juntas, porque não existe educação temporária. Educação temporária, ela não é educação. A educação ela é sempre efetiva. Agora, se eu trabalho educação temporariamente, eu não efetivo eu posso não efetivar a aprendizagem. Agora, essa concepção do rascunho é o processo continuado de revisão que nós estamos sempre, como você disse. O que nós já vivemos agora, pelo menos em tempos de pandemia, para a educação pela internet, se demonstra que nós conseguimos atender no sentido de caça ao tesouro, não é? Agora, precisamos de colaboração e importantíssimo o que você falou há pouco. É importante que o professor, que a professora, que as instituições de ensino, que as políticas educacionais compreendam que não é um transpor. Muitas pessoas do presencial para a internet. E essa questão também não é educação à distância. Cada um dá um nome. Um diz, chega em meus ouvidos, educação remota, chega tudo quanto é nome. Olha, nome... Monitoramento, ensino híbrido. Nome... Bom, os nomes, eles têm conceitos. E isso tem-se que atentar, porque os conceitos que podem vir da educação temporária, temos que pensar se educação temporária, eu nunca vi eu conheço só educação efetiva. No tempo do agora, ao que se acontece, o tempo do agora é pandemia, o tempo do agora é dengue, o tempo do agora não é, o que é alguma coisa sendo, a educação, o processo de aprendizagem é efetivo. Então, o que nós estamos rascunhando em questão de processo laboratorial para o acontecimento real, empírico, isso vai pesar imediatamente no tempo do futuro. Do futuro daqui 6 meses, do futuro daqui 1 ano. Né? Porque não existe, no meu entendimento, educação temporária. Né? Então, é essa professora que a 1h da manhã está lá respondendo, porque, meu Deus, será que esse aluno só tem esse momento agora? Quer dizer, o que eu posso interferir para colaborar ali? Não é possível. Uma coisa que eu acho interessantíssimo, infelizmente, com a pandemia, é essa situação que se coloca as telas, né, porque a educação vai para a tela, né, de uma população, porque eu fico me perguntando, aquela aula que o aluno não entende na internet, ele vai entender em sala de aula? Quantas aulas, eu quando era aluna, eu não entendia, por isso estava lá em sala de aula, e se o professor ou a professora transpor aquilo, ninguém vai continuar entendendo, então não vamos culpar, porque é pela internet. Né? Se não está dando para entender,
É porque nós temos que trazer esse olhar mais generoso que a educação tem que ter no que a Lara está colocando. Nós, professores e professoras, temos que nos colocar. No imediato momento do que eu estou produzindo, eu tenho que pensar como é que isso está chegando para o aluno. Ele está entendendo? Ah, não, ele vai ter que entender. Ué, ele vai entender se você conseguiu fazer ele entender. E é interessante isso, porque a educação pela internet, com os nomes que podem querer dar, o fato é que ela vem historicamente num olhar mais cuidadoso com o aluno que lá está sozinho. Porque verdade é que quando o aluno está em sala de aula tentando entender, ele também está sozinho lá com as ideias dele. Ele pode ter o colega do lado, mas ele precisa dos recursos dele, mediado por nós. Então, ao que não está dando para entender, não podemos, será que culpar que é a internet? Essa adaptação, esse olhar cuidadoso, isso eu resumiria numa palavra chamada diálogo. Educação é diálogo, em qualquer formato que seja. Nesse sentido, Lara, minha querida, como é que você traria, dentro desse seu depoimento riquíssimo, como é que você entende que está acontecendo o diálogo com seus alunos e alunas? Como é que a gente entende que pelo WhatsApp, a quem não consegue chegar no computador, a gente entende que é na Xerox, na apostila física, a quem não consegue chegar na internet, a gente entende que a merenda que é necessária, que ela está continuando chegando junto com o que o aluno, a aluna, olha aqui, tem que fazer. Como é que você está sentindo o diálogo? Eu pergunto o diálogo, como é que a gente percebe o diálogo? A gente entende se a comunicação está acontecendo aos resultados, aos processos, ao retorno que o aluno ou a aluna dá. Você disse da evasão, a luta para a evasão, a luta à caça aos tesouros. Conseguiu trazer boa parte desse aluno, desse alunado, ou eu diria todos, né, que é a nossa esperança, e o retorno? E agora, como é que eles estão? Eles respondem? Como é que está essa fome do aprendizado, da aprendizagem? Assim, eu vou colocar em 2 pontos, né? São 2 realidades bem distintas. A escola de arte, com os cursos livres, e a escola formal, com o ensino médio noturno. Então, são realidades bem complexas. E, então, eu também vejo realidades de alunos, desde alunos com 8 anos de idade, no ensino fundamental, até o aluno do ensino médio, aquele aluno que está atrasado, que está fora da sua idade escolar, que já parou muitas vezes e que voltou, e aquela coisa toda. E aquele aluno também, lá do curso livre, que é aquele que já às vezes é um professor que está tentando aprender alguma coisa a mais, às vezes é um aposentado que está ali sozinho, sem os netos, que precisa fazer alguma coisa, senão vai enlouquecer. Então, assim, são várias referências, são várias particularidades. Então, eu atendo, nesses meus quase 600 alunos, eu tenho toda essa gama de realidade. Então, o aluno do noturno, do ensino médio, nós, então, complicado são realidades, nós tentamos dialogar, entender cada caso, e buscar cada caso. Às vezes, por exemplo, eu tenho aluno que os pais todos perderam o emprego, e ele é o arrimo de família agora, e ele está com 2 empregos, porque ele trabalha no supermercado e faz entrega de fast food no outro horário, então ele não está tendo tempo para estudar. E aí, ele só tem, às vezes, um dia na semana que ele está conseguindo, mas ele não pode parar, porque a família depende do salário dele para pagar o aluguel e comer. Então, a gente tem que tentar ajudar ele. Então, como é que eu faço com ele? Às vezes, a gente dá vídeo para ele ouvir. Você está trabalhando? Ouve o conteúdo, para você não ficar tão perdido na atividade quando você vai fazer no sábado. Então, ouve, põe o celular e ouve, porque você não fica tão perdido na aula. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente vai ajudando. Aí tem aquele aluno que
não tem a internet, aí a gente tem atrás de buscar ou levar facilitar a vida desse aluno. O professor mora em tal setor, está no meio do caminho, ele vai de bicicleta na casa do professor e pega o caderno, porque o professor passa na escola e já pega e deixa lá na casa dele. Então, todas essas questões são casos e casos que a gente vai facilitando para chegar nesse aluno e ter essa comunicação, entender o lado desse aluno, o que ele está vivendo nessa pandemia. Casos, por exemplo, de que perderam famílias. Então, assim, doentes perderam famílias para a pandemia. Então, assim, situações que a gente vai analisando caso a caso e vai tentando ajudar da melhor forma possível. Assim também os cursos livres. Trazer um diálogo, trazer uma aula leve, uma coisa prazerosa, porque é uma fuga para ele. Aquela aula do núcleo livre é uma fuga, porque ele está longe do colega, ele está longe da família, ele está ali precisando de ter um momento dele com ele, um momento que a arte pode trazer um prazer para ele de alguma forma, de se expressar de alguma forma através do desenho da pintura. Então, tudo isso é uma forma desse diálogo, de tentar fazer com que, além de ter o aprendizado, mas também a gente fazer um ombro amigo, um ombro, né, um diálogo de trocas. E nós também estamos vivendo a mesma coisa. Muitos nossos parentes também estamos perdendo, também estamos presos há 9 meses aqui trabalhando intensamente. Então, tudo isso. E você está sempre tentar fazer essa troca e tentar atender da melhor forma possível. Fazer com que esse aluno chegue ao conhecimento, que é o nosso papel, a reflexão, que é o nosso papel, mas também nós somos comunidade, né? E eu acho que a comunidade escolar e aquela cultura escolar, ela se mantém da melhor forma possível, mesmo usando a tecnologia e usando outras formas. Então, esse cuidado com o nosso aluno se mantém enquanto comunidade escolar. E a cultura escolar está ainda forte, porque um colega que fulano sumiu, não, ele está doente, não, ajuda a arrumar um emprego. Tudo isso a gente tem feito usando as redes, tentando ajudar da melhor forma possível. Fantástico, Lara querida, veja. Bom, a Lara é uma professora de artes, né? Fez graduação em artes, fez pedagogia, correu na história também. Bom, se as artes não servem para estar na escola, é esta professora, em tempos de pandemia, que está socorrendo, foi um pilar importante para todos os professores na escola, que olha lá os seus alunos e alunas destes outros professores, que esta professora de artes faz a diferença. Devolvam a arte, as artes, para a escola. Devolvam a arte, as artes para a escola. Minha querida Lara, que delícia essa conversa com você, quanto aprendizado, não é? Eu gostaria de pedir a você, que mensagem você poderia dizer aqui para nós finalizarmos o vídeo, mas não a conversa, porque tem muito a falar, não é, Lara? Muito a fazer. Temos muito. O que você diria para professores, professoras? Nós estamos encerrando ou um ano letivo, ou um semestre letivo, conforme a instituição. Que olhar, que mensagem você traz, você leva para esses professores agora olhando para 2021? Bem, 2020 foi um ano de muito aprendizado, né? E foi um aprendizado intensivo,
e que nós possamos dar essa parada agora, nesse recesso, que nós possamos respirar fundo, nós possamos dar uma mera descansada e que nós possamos aprender, refletir no que nós vivenciamos em 2020 e que nós possamos melhorar aquilo, manter aquilo que está dando certo e tentar achar caminhos para 2021. Porque nós sabemos, né, que eu creio que a vacina já está aí à nossa porta, mas ela não vai chegar tão rápido. E eu creio que ainda nós vamos manter aí um pouco esse ensino ainda por um tempo, eu creio. Então, nós começamos a pensar de como dialogar com esse aluno, que também está cansado, como nós estamos, mas também trazer achar um link de comunicação e diálogo, que a gente consiga levar esse conhecimento para esse aluno de forma efetiva, que eles consigam ter essa formação autônoma, crítica, do que nós estamos vivendo e o que nós podemos melhorar, né, enquanto comunidade. Então, acho que é isso. E vamos. Fantástico, Lara, e a querida. vida é linda. A vida é linda. É fantástico o que você traz. Eu agradeço muito, muito mesmo. Tá aí o que é educar para a vida. Educar para a vida. A educação não é temporária. A aprendizagem, ela é sempre no tempo do agora, né? Veja, os grandes mestres colocaram ali diferentes áreas, né, de conhecimento, das artes, da física, da matemática. Tem-se até hoje o que se constitui para a humanidade, não no temporário. A educação, a aprendizagem não pode ser tratada como educação temporária, porque não vai se efetivar o que poderá acontecer, o alicerce do futuro, que é o próximo presente imediato. Lara, um beijo enorme no seu coração, que delícia, que alegria. Quero lhe dizer que se você se candidatar em qualquer instância, me avise, porque eu voto em você. Um beijo enorme no seu coração. Beijo! Estamos aí construindo um mundo melhor, de alguma forma.